Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso barquinho. Hoje especial, né? Todos os barquinhos da primeira semana do mês. A gente divide aqui com a nossa irmãzinha Mayra. Bem-vindo, irmã. Bem-vindo, bem-vindo todos. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Família, que nessa primeira terça-feira do mês ela duplica. Meus amigos, os irmãos da Casa Inácio Daniel. Aí, aí a Dita. Boa noite, amores, boa noite. Boa noite, irmã. Como é que você tá? Eu tô bem, e você por aí? Graças a Deus, tudo ótimo também. E aí? E tá uma noite meia quente em Brasília, os meninos acordados, cadê o seu? Já dormiu? O Theo acabou de dar um grito lá no quarto, deve ter acordado. Coisa boa, irmã. Fico muito feliz de você estar aqui. Uma boa noite para todos que estão chegando, os amigos do Barquinho, os amigos da Casa Inácio Daniel. Hoje o Barquinho vira um Titanic, né, Mayra? Não, o barquinho é sempre muito especial, Edu. Eu tenho uma honra imensa de poder participar agora desse projeto, né, todos os meses. E é sempre muito bom. O barquinho aqui com você é sempre uma noite de tratamento. Eu me sinto uma paciente aí numa casa espírita, que não é de pedra, né? Não é uma construção física, mas é uma casa espírita mesmo, espiritual, de um outro plano, onde a gente pode conversar, pode ter a companhia de tanta gente que, como nós, também precisa evoluir, precisa ter o consolo, né? Então, para mim, é sempre isso aqui, para mim, é um evangelho no lar, por assim dizer, que eu faço junto com vocês. É minha hora também de rezar, de orar, de falar de Deus. Então, é uma honra imensa estar aqui. Que bom, irmã. E é verdade. Acho que você usou o termo certo. Acaba sendo um evangelho no lar, né? De tantos lares conectados com amor. E que bom que a internet nos trouxe isso, né, irmã? A gente poder se conectar aí muito além das paredes de uma casa, né? O que nos une nessa noite é o sentimento, é os tijolinhos de amor, de boa vontade, de vontade de crescer, né? E a gente tem uma amostra, né? Vamos falar assim, de como é os bastidores na parte espiritual, né, Mayra? Porque lá não há limite, né? O limite é o do sentimento. Então, quem se afiniza acaba estando perto sempre, né? Então, nós estamos aqui perto também hoje, porque nós nos afinizamos. Eu, a Mari, todo mundo que está aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa família nessa terça-feira. Vamos trabalhar? Então, irmã, hoje eu vou passar para você fazer a prece. Aí, assim que você acabar, eu posso cantar uma canção e faço a leitura. Você tem o livrinho aí ou ainda não? Não, não estou com o livro aqui, Edu. É melhor você fazer mesmo. É, Tudo bem, então. eu faço a prece, então, tá bom? Tá ótimo, irmã. Então, vamos fechar os nossos olhos materiais nessa noite, essa noite de terça-feira muito abençoada. Porque se nós chegamos até aqui hoje, até esse momento, se estamos juntos em oração, e Jesus presente, porque ele já disse, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então, se estamos hoje aqui, podendo ter a companhia um dos outros, nós somos felizardos, somos abençoados por Deus, de poder partilhar da paz de espírito, da comunhão do bem. Deus amado, nessa noite nós te pedimos a tua misericórdia, a tua bondade e o teu perdão. A misericórdia para que possamos seguir, mesmo diante dos obstáculos. E nesse módulo nós te pedimos, visita os nossos irmãos em estado de necessidade nas ruas, aqueles que estão em lugares frios, em lugares que ainda precisam de um cobertor e não possuem, os nossos irmãos que passam fome, os nossos irmãos que passam sede, os nossos irmãos que passam por todas as necessidades físicas, as mais básicas que sejam. Enviai anjos, anjos encarnados, que possam neste momento auxiliá-los. Pedimos, Senhor,
visitai cada hospital, cada irmão no leito que está doente, e no leito também em casa, sofrendo das mazelas físicas, das doenças físicas. Vai lá, visita, dá um abraço na alma de cada um. Manda os teus anjos, das falanges amigas de cura, para dar a cura a quem for de cura, e dá o consolo a quem já for a hora de partir. Pai amado, nós te pedimos visitar também as casas de acolhimento de crianças, as casas de acolhimento de idosos no mundo inteiro. Pedimos pelos nossos irmãos presidiários do mundo inteiro, Senhor. Levai o dom do arrependimento e o teu perdão. Pedimos, Senhor, também pelos nossos irmãos viciados em tóxicos, em bebida. Nós te pedimos, Senhor, levai a esperança e a força para que eles possam lutar. Pedimos pelas crianças, pedimos pelas tentantes, aquelas mãezinhas, aquelas que desejam ser mãezinhas e aquelas que não possam, Senhor, mostrai um filho, mostrai aqueles que ela devam acolher como filho. Tu deste o dom da maternidade a todas. Pai amado, nós te pedimos também pelos estudantes que estudam para os vestibulares, para os concursos, aqueles que tentam passar em provas, todas essas, Senhor, levai a luz do teu conhecimento e o discernimento para eles. Pedimos pelos nossos irmãos desempregados do mundo inteiro, abrir portas, abrir janelas para o emprego. Pedimos por todas as casas espíritas, todas as casas de caridade, todos os templos, terreiros, igrejas, todos os locais que professarão a fé em teu nome, que ali seja muito abençoado. Te pedimos, Pai amado, pelos nossos irmãos que enfrentam as doenças psicológicas e também as espirituais. Mandai os teus trabalhadores abnegados a salvar a nossa existência. Pai amado, nós te pedimos também por todos os enlutados, aqueles que estão assistindo nesse momento e aqueles que vão assistir depois. Dá um abraço, Senhor, na alma de cada um. Aquece esses corações, aquece esse espírito que está gelado pela dor da saudade, pela ausência física. Mostrai a cada um, face a face, que a vida continua. Te pedimos pelo Edu, pela família dele, por esse barquinho que ele carrega toda terça-feira, para que ele sempre tenha força. Pedimos também, Senhor, por tua serva, por mim, por Mayra Rocha, pelo meu trabalho, pela minha mediunidade. Pedimos pela Casa da Caridade nosso Daniel também, para que tenhamos sempre força de continuar levando o teu nome nos diversos lugares. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Essa canção de hoje já vai começar introduzindo o tema do nosso barquinho de hoje. Chama-se O Tempo Não Espera Ninguém. Diz assim: quando será que a vida vai ser boa? Quanto tempo perdido esperando à toa? Quando eu pagar as contas ou aquele trabalho enfim rolar, será que vai melhorar? Não existe um trilho, um mapa que nos leve para este lugar. Sentido, verdade, destino, porquê e onde a gente quer chegar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. E ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. E ainda mais se tiver alegrias
para compartilhar com alguém. E o tempo não espera ninguém. Não espere para dizer que ama. Não espere para se apaixonar. Não espere para matar a saudade, ou às vezes se desenganar. O destino talvez não dê chances pra gente se reencontrar. Abrace a vida no peito, siga em frente e nunca pare de sonhar. A felicidade está no caminho. Aproveite todos os momentos que você tem. Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém. E o tempo não espera ninguém. E o tempo não espera ninguém. Oh, oh, e o tempo não espera ninguém. Quando será que a vida vai ser boa? É isso aí. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, né, à nossa família de hoje, ao nosso barquinho de hoje, para quem está chegando aqui agora. Essa união, essa comunhão que a gente faz aqui com a Mayra, né, é também um encontro de almas para fortalecer a nossa caminhada. É tão bom saber que a gente não está sozinho, né? É gostoso demais. Obrigado, pessoal, a todos que estão aí conosco, compartilhando o encontro de hoje. É como diz aí, qual o caminho da felicidade, né? Como a minha irmãzinha colocou aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, nós vamos pedir licença a partir de agora para a gente desativar os comentários, para a gente poder se conectar, para a gente poder se concentrar. E mais para frente a gente liga novamente, né, Mayra? Isso. Então, hoje, dando continuidade aqui, né, mais uma vez, falando para quem não estava aqui, todas as terças-feiras do mês, as primeiras terças-feiras do mês, eu e a Mayra vamos estar junto aqui com vocês, fazendo esse barquinho aqui, esse culto, né, de todas as crenças, sejam sempre muito bem-vindos, independente da crença que você traz, você é muito bem-vindo aqui, viu? Onde todo mundo reme, Jesus está no leme. Bom, livrinho, Minutos com Chico Xavier, né, do nosso querido irmão José Carlos de Luca. E a lição de hoje chama-se Fonte da Felicidade. Fonte da Felicidade. Aí em Brasília tem a Fonte da Felicidade, Mayra? Eu acho que todo lugar tem uma fonte. Às vezes você tem uma fonte dentro de casa. Com certeza, irmã. E a nossa lição de hoje, ela começa com uma fala de nada mais, nada menos do que do Chico, né? Que diz assim, Fonte da Felicidade. Dizem os amigos espirituais que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. Ao doar alegria e paz, bom ânimo e segurança ao próximo, encontraremos a fonte de energia que nos fará constantemente motivados para a sustentação da felicidade para nós mesmos. Quem não está à procura da fonte da felicidade? Muitos fariam qualquer coisa para encontrá-la. Chico Xavier nos apresenta um mapa onde se localiza essa bendita fonte inesgotável. A fonte localiza-se em uma rua muito simples, de fácil acesso, mas pouco procurada. A felicidade mora na Rua da Caridade. E ninguém precisa ter o bolso cheio de moedas para encontrá-la. Basta que seja benevolente com seu próximo, compreensivo com as fraquezas alheias, misericordioso. Para encontrar felicidade, é preciso doar algo de nós mesmos.
doar um pouco de paciência para as pessoas que nos são difíceis, ofertar um pouco de alegria para os tristes, emprestar nossos ouvidos para os que vivem na solidão, perdoar os que nos ofendem. Chico explica que ao fazermos os outros felizes, encontraremos uma fonte de energias que sustentará a nossa própria felicidade. Hoje, a neurociência comprova essa tese, pois os cientistas descobriram que nosso cérebro trabalha com um sistema de recompensa que é ativado quando fazemos o bem ao próximo. Diz a doutora Suzanne Herculano Rosel, doutora em neurociências pela Universidade de Paris, que o bem que fazemos aos outros retorna ao nosso cérebro quando vemos o resultado estampado no rosto alheio. Fazer o bem dá prazer, conclui a doutora Suzana. Os infelizes que cruzam o nosso caminho são as chaves que Deus colocou em nossas mãos para que encontrássemos o tesouro da felicidade. Não os despreze, não os rejeite, porque fazer isso será rejeitar e desprezar a fonte da sua felicidade. Bom, gente, então vamos lá, para quem não acompanhou um estudo que a gente divide com a Mayra, né, ou para quem está chegando aqui no barquinho, a gente faz a leitura da lição e agora a gente vai comentando trechinho por trechinho. Eu vou começar aqui, depois eu levanto a bola para a Mayra, certo? Então, eu queria trazer, né, a análise desse primeiro trechinho aqui falado pelo Chico, né? Quando a gente tem um espírito da grandeza do Chico, a gente tem que prestar muita atenção, porque até um suspiro é a lição, né, Mayra? Então ele diz assim, ó: dizem os amigos espirituais que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. Ao doar alegria e paz, bom ânimo e segurança ao próximo, encontraremos a fonte da energia que nos fará constantemente motivado para a sustentação da felicidade. Então, nesse primeiro trechinho, né, do Chico, me chamou muito a atenção essa palavrinha aqui, fonte de energia. Ao doar a alegria, ao doar a paz, o bom ânimo, a gente encontra a fonte de energia, né? E eu me recordei também, Mayra e irmãos, de uma fala do Chico que fala assim: caridade é o amor em movimento. É o amor em movimento. Movimento, a gente está sempre relacionado à energia, né? E a caridade, segundo Paulo, pode ser traduzida também como o amor. E engraçado, né, que existe até uma anedota sobre isso, que fala-se que a única coisa na nossa vida que quanto mais a gente dá, mais a gente tem, é justamente o amor. É o amor, né? Então, eu queria começar a nossa live de hoje sobre a felicidade, né, trazendo um quadro até interessante, já conhecido, de uma comparação entre o mar da Galileia e o Mar Morto, né? Talvez muitos aqui já conheçam, mas eu acho que é tão rico, vale a pena a gente trazer. A gente sabe que ambos esses mares eles estão lá em Israel, né, na região da Palestina. E, por coincidência, ambos são banhados pelo mesmo rio, que é o Rio Jordão, né? Então, o Rio Jordão ele nasce no norte e ele vai descendo o mapa e deságua no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, ele é riquíssimo em vida. Riquíssimo. Tem muito peixe, tem muitas aves que voam ali para reproduzir. O solo que o circunda é extremamente fértil para a agricultura. É um local cheio de vida, cheio de vida. E engraçado que este Mar da Galileia, ele recebe as águas do Rio Jordão ao norte e depois ele devolve as águas dele para o próprio Rio Jordão ao sul. E quando esse Rio Jordão continua descendo o mapa, vamos dizer assim, ele vai desaguar no Mar Morto. Só que o Mar Morto, ele é completamente o avesso do Mar da Galileia. No Mar Morto não tem vida. Não tem peixe, não tem pássaro, não tem agricultura, é extremamente salgado. E aí a gente pensa na analogia, né? Por que o Mar da Galileia é cheio de vida? Porque ele recebe e ele doa. Ele continua o ciclo.
E o Mar Morto? O Mar Morto não. O Mar Morto, o que ele recebe, para ali por ele mesmo, né? Então, ele interrompe o ciclo. Então, qual que é a lição que a gente traz para a nossa vida? Que tipo de mar eu sou? Quando eu penso na felicidade, será que eu faço com que a caridade, com que este amor continue em movimento? Será que eu dou o que eu tenho recebido de bom do mundo? Ou será que, de repente, o que chega até mim, eu faço igual aquelas pessoas antigas que colocam o dinheiro debaixo do colchão, na esperança de que vai, depois de 10 anos, ter uma fortuna. Mas o que descobre é que o dinheiro desvalorizou e já não vale o mesmo tanto do tempo que foi guardado. Assim é o amor. Se a gente guarda e não investe em novas pessoas, em novas causas, ele desvaloriza, né? E eu me lembrei, certo aí, Mayra? Menino, desculpa, Edu, sabe o que foi? Eu deixei um peixe assando para o almoço de amanhã e Ah, saí correndo. Nunca me esqueci, gente, mas deu a gente certo. falou do Desculpa. Mar da Galileia, que você lembrou do peixe, né? Exatamente. Bom, tá tudo bem com o peixe Tá aí? tudo certo. Então vamos continuando. Eu não sei se você já assistiu, Mayra, mas eu queria deixar uma dica de filme que tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Esse filme chama Antes de Partir. É um filme lindíssimo, né? Com os atores Jack Nicholson e o Morgan Freeman, né? Esse filme, ele trata de dois pacientes ali em estado terminal mesmo, né? De doenças. Só que eles vêm de realidades muito diferentes, né? E o Morgan Freeman é uma pessoa assim que aprendeu sobre a vida, né? Da forma como com as pessoas, é uma pessoa mais simples e todo mundo que está ali acompanhando o seu processo está por amor. E ao contrário do Jack Nicholson, que é o dono do hospital e teve que dividir ali por uma questão jurídica um quarto do próprio hospital com uma pessoa, né? E as pessoas que o cercam é unicamente pelo dinheiro que ele tem. Mas, como nada é por acaso, né? Eles se encontram ali naquela situação e o Morgan Freeman dá uma lição de vida, né? E eles falam, bom, se a gente vai ficar aqui sem saber quanto tempo a gente ainda vai viver, então vamos sair por aí fazendo o que a gente precisa fazer. E aí eles elaboram a chamada lista de botas, né? Que é as coisas que 10 coisas que eles vão fazer antes de bater as botas, né? E o filme gira em torno disso, é lindíssimo. E tem uma cena em que uma das coisas que eles colocaram lá como meta, né, é testemunhar um dos pôr do sóis mais lindos do mundo. E aí eles vão ver o pôr do sol de cima de uma das pirâmides do Egito, né? Eles saem percorrendo o mundo todo. E aí quando eles estão lá, o Morgan Freeman, né, que é uma pessoa muito espiritualizada, assim, ele vira pro Jack Nicholson e fala assim, você acredita em vida após a morte? Eu falo, não acredito nessas bobeiras não, né? Mas por que você está perguntando? Ele falou assim, não, porque os egípcios, eles tinham uma crença sobre isso, né? Sobre céu, sobre inferno, e eles acreditavam que para a gente chegar no céu e para a gente ter o direito de entrar no céu, ao chegar lá, a gente tinha que responder a duas perguntas afirmativamente. E se a gente respondesse essas perguntas afirmativamente, a gente poderia entrar no céu, teria o aval para isso. E o outro perguntou, mas quais que eram essas perguntas? Ele falou assim, a primeira pergunta é, você encontrou alegria na sua vida? E aí ele pergunta para o senhor mais materialista, né? Você encontrou alegria na sua vida? Ele falou assim, claro, encontrei alegria na minha vida. Posso entrar no céu. Falei, não, calma que tem a segunda pergunta. Mas qual é a segunda pergunta? A sua vida trouxe alegria a outras pessoas? E aí fala, não gosto desse tipo de pergunta. E a gente pensa na nossa vida, trazendo para este tema da felicidade. Eu pergunto a você que está aí do outro lado da telinha. Você encontrou alegria na sua vida até esse momento? Talvez sim, Eduardo, encontrei família, filhos, relacionamento, amigo, certo?
Mas e a tua vida? Trouxe alegria a outras pessoas? Pelo fato de você existir, pelo fato de você ter feito algo, você fez alguém sorrir? De forma que se você não existisse, aquele sorriso não teria acontecido? Então, com essa peteca, eu passo para você, Mayra. É exatamente isso. Eu já assisti esse filme também e é muito interessante, que você vê que numa hora lá do filme, a família daquele que é muito amado, ela se revolta com o dono do hospital porque está levando ele para vários lugares, né? E que ele diz que ia, acho que tinha uma tatuagem, tinha outras coisas que eles queriam fazer. O filme é bem legal mesmo. Mas olha, Edu, quando a gente fala em felicidade também, há uma diminuição nesse conceito que nós humanos encarnados fazemos. A nossa felicidade geralmente gira nos bens e não no bem. A Hum. nossa felicidade gira muito no material e nós criamos um conceito todo intimista e privativo de cada um do que é ser feliz. Nem os filósofos, nem Platão, nem Sócrates conseguiram explicar o tema felicidade, o que de fato é felicidade. É um tema muito próprio de cada um. Só que nós que temos olhos espirituais, que queremos abrir os olhos espirituais e que seguimos por esses olhos espirituais, nós enxergamos a felicidade como ela tem que ser. Ou seja, eu não sou feliz o tempo inteiro, a vida inteira. Mas todos os dias eu tenho momentos felizes. E esses momentos felizes, eles giram em torno de grandes coisas, que aos nossos olhos muitas vezes são pequenas, mas são grandes. O fato de você ver um filho sorrir, o fato de você ver um filho poder dar os primeiros passos, o fato de você conquistar alguns ideais ao longo do seu caminho, o fato de você poder ajudar pessoas, seja como for, financeiramente, materialmente, amorosamente, né? Moralmente, todas essas pequenas coisas que são pequenas aos nossos olhos, porque nós criamos uma pirâmide material enorme e que muitas vezes vedam esses olhos espirituais, elas são grandes coisas para Deus. Portanto, a questão da felicidade, tem uma música muito bacana, que eu acho que é do Gonzaguinhas. Todo mundo já viu essa música, já ouviu. É uma que fala assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida poderia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu diga, né? É bonita, é bonita e é bonita. Então, a felicidade você encontra quando você enxerga que a vida, a existência, a encarnação terá obstáculos, pequenos, grandes. Isso vai depender do sentimento de cada um que passa por esses obstáculos. E que, logicamente, às vezes o que você passa hoje, o que você está enfrentando hoje, não era o seu ideal de consumo, não era o que você planejou para você, mas talvez não seja também o que você batalhou. Nós encontramos a infelicidade muitas vezes na barreira que nós colocamos ao longo do nosso caminho. Eu, Mayra, quero algo pelo qual eu não batalhei. Eu, a Mayra, quero algo pelo qual eu não fiz por onde. O meu desejo é muito maior do que o meu caminhar. O meu desejo se tornou só desejo. Eu não andei para isso. Então, hoje, não importa o que você está passando, qual é esse obstáculo, ainda assim existirá um caminho à frente desse obstáculo. Tem um mentor dos trabalhos da psicografia que eu dizia para ele várias vezes o quanto é, era difícil alguns trabalhos, o quanto em alguns dias era muito difícil, isso conversando sobre as dificuldades. E ele dizia: pense que esses obstáculos são quebra-mola. Aqueles quebra-moles, né, que a gente passa durante a cidade do carro, né? Lombada, as pessoas falam várias palavras. E você é um veículo. Você vai passar por aquilo ali. Por mais que ele cause algum atrito, você passará por cima. E aí ele permanecerá no lugar dele e você continuará andando. E eu me lembro que um dia eu disse: pois é, mas nem todo quebra-mole, por mais que ele não pare o carro, ele ainda deixa o carro com defeito, porque às vezes é tão alto e o carro está tão baixo, né? E ele disse: pois é, mas se o carro está tão baixo a ponto de se danificar profundamente com esse quebra-mola,
É o carro que está errado. É o carro que foi rebaixado, né? É o carro que não está na sua natureza ideal, na sua essência. Portanto, a felicidade, ela é para ser vivida em conjunto ao material, porque sim, vivemos um mundo material. Não adianta também, eu vim aqui dizer para vocês, viver o mundo espiritual apenas no mundo em que ainda somos matéria. Precisamos viver o material, precisamos viver o nosso bem-estar. Eu quero dar boas coisas aos meus filhos. O Edu quer também dar para o filho dele e vocês. Eu quero boas coisas para mim também, mas eu quero ter a felicidade do equilíbrio, de poder determinar que eu não sou escrava dos bens materiais, eu não sou escrava desse mundo material. Eu sou dona dos bens materiais, portanto, eu os utilizo ao meu favor e ao favor dos meus irmãos. Eu nunca tive a crença infantilizada de que quando se faz a caridade, a pessoa que recebe a caridade é que é a mais beneficiada. Pelo contrário. Nós, quando fazemos uma caridade, nas variadas caridades, recebemos muito mais do que aquela pessoa que está em necessidade. Porque naquele momento você tem o entendimento que você usou o equilíbrio da vida material com a vida espiritual. Naquele momento que você entrega uma cesta básica ou algo material, você não entrega apenas o material, você entrega uma esperança. Você está dizendo àquela pessoa que ela não está sozinha, que nós podemos não nos conhecer, mas ainda assim terão pessoas no mundo inteiro, anjos encarnados no mundo inteiro, que estão para ajudá-la. Então, quando você faz a caridade, você ativa dentro de você a verdadeira felicidade. A felicidade de saber que esse mundo aqui passa. Não é que ele acabe como as nossas crenças, ele não vai acabar. Isso aqui passa, porque passa para mim, passa para o Edu. Eu poderei e acredito que retornarei diversas vezes, mas para esta encarnação, ela é única e vai passar. Então, a felicidade está em a gente saber valorizar o que tem valor e dar preço ao que tem preço. Existem coisas que têm valor, existem coisas que têm preço. E o conceito de felicidade está muito ligado ao materialismo, como também está ligado à espiritualidade. E eu acho que é muito isso que você trouxe, né, Mari? Eu acho que é muito importante a gente também ter muito cuidado quando a gente fala sobre felicidade como sendo algo alcançável a partir de algo fora da gente, né? Porque às vezes a gente, principalmente com rede social e com tudo que a gente vê e almeja, e fala assim, não, o dia que eu tiver a vida igual daquela pessoa, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver esse filho que eu estou tentando ter há tanto tempo e não consigo, eu vou ser feliz, né? A gente tentou o TEL por muitos anos, foram 6 anos, né? Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, a duras penas, né, enquanto eu me preparava para concurso público, é que a vida não espera. O tempo não espera. É por isso que eu quis começar com essa música, que fala o tempo não espera ninguém. Ele não fica te esperando para você falar assim, não, então eu vou ser feliz a partir de determinado fato. Porque muitas vezes aquele fato não vai dar tempo de acontecer, ou quando ele acontecer, você vai descobrir que a felicidade não estava ali. Não estava ali. A felicidade no nosso mundo, ela ainda é limitada, né? Tanto que a gente lê o Evangelho e lá diz, né? A felicidade não é deste mundo. Por quê? Por quê? Porque a felicidade, ela está muito relacionada à visão espiritual que a gente traz. Quando a gente pega a fala do Cristo que diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, é de felicidade que ele fala. Essa luz está relacionada à felicidade. Como é que Jesus, um espírito crístico, conseguiu ser feliz na Terra no tempo que ele teve aqui? Vendo tanta barbaridade, tanta maldade, tendo bom ânimo para ensinar. Porque a felicidade estava no olhar dele, e não no que o circundava. Ele sabia que ali eram todos aprendizes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de alcançar a felicidade em determinado ponto, como a Mayra trouxe. E é super legítimo, gente. Não tem nada de errado a gente buscar um conforto para nós, para os nossos filhos, um relacionamento, eu sonhar ter um filho, mas a felicidade não vai vir com o outro. A felicidade não vai vir com o teu filho.
né? Assim, quando a gente teve o Theo, foi até engraçado, porque todo mundo falava assim, nossa, quando tirar aquele bichinho da barriga da mãe, você vai sentir uma coisa estrondosa que tal. E tudo bem, a hora que tirou da Monique, eu achei especial, tudo, mas eu não senti isso. Eu fui sentir isso 6 meses depois. E não tem uma receita. A felicidade não é uma receita, ela é uma construção. A gente escolhe construir, né? E eu acho legal essa fala que diz assim, né? Ninguém precisa ter o bolso cheio de moeda para encontrar a felicidade. E a gente, para encontrar a felicidade, tem que doar algo de nós mesmos. Porque muitas vezes as pessoas assistem e falam assim, ah, mas Eduardo, eu não canto igual você, então eu não posso ir fazer um trabalho levando a música. Ah, Eduardo, eu não sou médico igual a Mayra, então eu não posso psicografar e trazer alegria para alguém. Qual é o teu talento? Você tem um talento. Eu tenho certeza absoluta disso. E talvez uma pessoa precise muito mais de um simples ouvido do que da minha música ou de uma carta da Mayra. É simplesmente questão de se predispor a trabalhar no bem. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O Chico sempre dizia isso. Então, a tua felicidade está em se predispor ao trabalho, né? Sobre essa questão material, é muito interessante, né? Porque eu li esse trechinho, né? Ninguém precisa ter o bolso cheio de moedas para encontrá-la. E eu lembrei, meus irmãos, daquela imagem, né, Mayra? Que a gente sempre via nos filmes, assim, nos contos de fadas, do rei sentado naquela mesa gigantesca, retangular, e aí tava ele numa ponta e às vezes a rainha na outra. Aquilo é a personificação da infelicidade. Porque ali não há comunhão. Porque a felicidade não é o que se acumula ali sobre a mesa. A felicidade é o que a gente compartilha com quem está na mesa. E aí eu me lembrei do exemplo avesso, né? Que um dia eu estava assistindo o Rossandro falando numa palestra, que eles foram fazer um trabalho, eles sempre faziam um trabalho lá na região do Paraíba, e de Campo Grande, não, da região da Paraíba, eu esqueci o nome da cidade dele. Campina E aí Grande. ele falou, Campina Grande, Campina Grande. E aí ele contou uma coisa muito engraçada, né? E que tem tudo a ver com isso. Ele disse que foi numa casinha que era muito pobrezinha, inclusive debaixo dela, assim, passava um esgoto, né? E aí eles entraram, assim, a família ali, uma humildade, uma mulher com um marido, uns 2, 3 filhos. E aí eles entraram e falaram, não, vem cá, vamos tomar um café e tal. E ali tinha um pãozinho, umas bisnaguinhas. E ele pegou assim, uma latinha de massa de tomate, pôs um cafezinho. E aí quando ele começou a comer aquele pão, debaixo dele passou um rato. E aí ele olhou e falou assim, nossa, tem um rato ali. Aí uma das crianças falou assim, não se preocupe, não, é o Júnior. O Júnior sabe, a hora que a gente está comendo, cai as migalhas, o Júnior vem comer. E aí ele ficou tão abismado com aquilo. Aquela família tinha tanta alegria na comunhão, no compartilhar. E até o rato, o Júnior, que estava ali para compartilhar, fazia parte. Então, assim, felicidade não é o que a gente acumula. Felicidade é o que a gente compartilha, né? Então, eu nunca esqueci deste exemplo, né? Olha, eu acho, Edu, a gente vê a história de Jesus, né? A maior história que já existiu, que a gente pode ter como exemplo. Jesus, ele amou o processo que ele viveu. Ele amou todo o processo. Ele amou as pregações, ele amou encontrar as pessoas e fazer elas escutarem aquilo que ele tinha para falar, quando ele contava as parábolas, quando ele foi ao templo, quando ele fugiu da mãe para estar com doutores. Ele amou todo o processo. Porque imagine se Jesus fizéssemos como nós, fizesse como nós fazemos, e porque nós amamos o resultado. Nós depositamos amor no resultado, felicidade no resultado. E durante o processo, nós nos tornamos infelizes. E aí, quando o resultado chega, muitas vezes, não é aquilo que você imaginava ser, e aí você também não ama o resultado, você precisa criar um resultado muito maior para que você possa conseguir, e o processo inteiro foi em vão. Então, o amar o processo enquanto você busca essa felicidade, o ser feliz durante esse processo é essencial.
Eu posso te dizer que quando eu comecei o trabalho da Casa da Caridade, eu pensava, nossa, eu vou ser muito feliz quando eu tiver uma casa, quando eu conseguir sair, né, dos lugares que eu estou emprestada, porque os irmãos abrem as portas, sim, dos centros espíritas para a gente com muito amor, mas o trabalho de cada um é diferente. Então, é como colocar uma roda dentro de um quadrado, ou um quadrado dentro de uma roda, às vezes não se assemelham. Então, é um sofrimento para ambas as partes, para aqueles que abrem as portas e para a gente que vai também. E eu sempre falava isso. E aí veio a pandemia, surgiu a oportunidade, nós alugamos a casa. Assim que alugou a casa, veio a pandemia. Tivemos que fechar, ou seja, nem abrimos a casa. Nem abrimos a casa. Nesse momento, 14 de março, quando começou a pandemia, eu entendi que eu ou amava o processo de conseguir estabilizar a casa, ou eu ia sofrer todas as vezes, porque a minha programação, a programação da Mayra, não é a programação da espiritualidade. Não é a mesma programação de Deus. Porque nós temos uma mania infantilizada. Nós infantilizamos a espiritualidade, ou seja, é sempre o espíritozinho amigo. Nós infantilizamos Deus, é sempre Papai do Céu. Nós infantilizamos tudo aquilo que muitas vezes é grande, é enorme aos nossos olhos, e a gente quer trazer eles mais íntimos a nós tendemos a diminuí-los. Não só nas palavras, mas também na forma como nós tratamos. E aí um dia eu escutei um espírito falar uma coisa que é verdade. Ele dizia, olha, quem faz o que quer é criança. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. E isso serve não só, isso é uma analogia para você entender que durante algum tempo da sua vida espiritual também aqui na Terra, porque nós vivemos uma vida espiritual aqui, nós fazemos o que nós queremos, porque é o início de tudo. Mas chega um momento que a gente precisa fazer o que é preciso fazer também. Então a gente prega muito a caridade, a gente prega a caridade no amor. A gente está sempre aqui falando, gente, a caridade, não esquece o irmãozinho, vamos evoluir, vamos nos moralizar, vamos sair do animalesco, chegar perto do angelical. A gente está sempre pregando com amor, com carinho, quando na verdade, às vezes, assim, eu já tive situações que às vezes você tem vontade mesmo, de verdade, sacudir o celular e falar, acorda, povo, acorda, porque um dia eu escutei de alguém que foi muito inteligente, que ele disse, olha, nem todo mundo precisa de uma trombeta tocando. Você lembra que você me falou isso? Que às vezes, para uns, Jesus só precisa cochichar e para outros tem que tocar uma trombeta. Uhum. Então é isso que nós fazemos também, com o conceito de caridade e com o conceito de felicidade. Nós acabamos não amando o processo. Você não terá as oportunidades que você acredita que terá. Você traça uma rotatória, uma reta para a sua vida, mas a espiritualidade, junto com os seus atos de muitas vidas, não só desse, precisa se passar por outras curvas. Então, se você não amar cada oportunidade de uma curva, você não vai alcançar essa felicidade no final do processo. Porque o resultado é apenas uma pequena parte. Você vê que quando você passa num concurso, não é o dia da prova que resumiu você. Não é aquela prova que foi boa e vai sair o seu nome. 3 anos de estudo te separaram até aquele momento. Se você não amar o processo, você não consegue passar por ele com felicidade. Então, os espíritos, eles ensinam muito a gente o que é, o que é ser feliz. Ser feliz não é todo dia acordar, estou super feliz, eu não tenho outros sentimentos, eu durmo feliz, eu acordo feliz, eu estou sempre feliz. Eu assisti uma coisa muito legal na internet, que é sobre positividade tóxica. Eu ri porque é meio que uma piadinha que eles fazem, e eu vi que alguns religiosos até atacaram esse vídeo um pouco, mas eu acho que tem toda razão. Nós criamos algo que nós ainda não conseguimos ser. Nós idolatramos médios, nós idolatramos, né, líderes religiosos, e aí quando eles são humanos, porque eles são humanos, a gente ataca. Por quê? Porque a gente quer uma positividade tóxica. Você imaginou? E esse vídeo aparece uma moça que ela vai trabalhar, aí ela cai num buraco.
mas tudo bem, eu caí num buraco, mas tudo bem, significa que eu tenho um carro para cair no buraco, ok? Aí ela vai com o carro, quando chega lá, o chefe descasca ela. Não, tudo bem, eu fui descascada pelo chefe, mas é porque eu tenho emprego. Agora eu vou voltar para casa. Pega um trânsito terrível, tudo bem, é a oportunidade para que eu. Aí dá dor de barriga dentro do carro, tudo bem. Chega em casa, a casa tá alagada, o fogão tá pegando fogo e ela não tá. Tudo bem, aproveita e toma um banho refrescante. Não existe. Esse Uhum. padrão não existe. Porque até Jesus, em alguns momentos, ele demonstrou a parte da sua natureza humana. Ele era divino, mas ele também veio em formato humano. Quando ele se rebelou no templo e quebrou várias coisas porque estavam fazendo comércio, né? Comércio ali espiritual, ele demonstrou ali um sentimento que é humano. Sentimentos não é só felicidade, amor, carinho, a raiva, a ira, tudo isso, a tristeza, são sentimentos que precisam ser acolhidos. Você não consegue se modificar se você acha que já é perfeito. Você não consegue modificar algo que você já tem certeza que está bom. Então, a felicidade, ela está bem ali dentro daquele processo. Eu sou feliz em poder passar por isso. Mas você está me dizendo que eu preciso ser feliz em passar por um luto, por exemplo? Em passar pelo luto, não. Impossível você ser feliz no momento de desencarne de alguém. Isso aí, se você escutar alguém te falando isso, nem precisa mais terminar a palestra nem nada, porque é impossível. Não vai encontrar ninguém olhando ali para o corpo do ente querido e sendo feliz por estar passando por aquele momento. Não. Mas você deve ser feliz pela oportunidade que você teve de conviver com ele ou com ela. Você deve ser grato pela oportunidade de ter partilhado uma hora. Se ele viveu uma hora aqui nesse plano junto com você, ainda assim você compartilhou. Se o bebê desencarnou dentro do seu ventre, dentro da sua barriga, ainda assim você foi mãe dele, você é mãe dele, de um espírito que foi e retornará. E se não retornar é porque alcançou a evolução que pretendia. Então não é ser feliz nas coisas ruins, é ser feliz no processo que você teve até chegar nisso. Isso é um resultado de uma experiência terrestre. Isso é um resultado pelo qual você tem que passar. Mas todo o processo deve ser feliz. Eu não posso ser feliz só quando eu comprar um carro, só quando eu casar, só quando eu tiver um bom marido, só quando eu ver meus filhos crescerem. Não. Eu preciso ser feliz durante todo o processo. Ou é isso, ou você não vai alcançar a felicidade no resultado final. É isso. E às vezes, né, irmã, até o, até o processo em si, alguns processos são difíceis de serem felizes. E a gente precisa dar um voto de confiança de que no fim daquela jornada vai valer a pena. Porque assim, ó, eu quero trazer uma situação aqui, eu falo que ela é politicamente incorreta, então muita gente não assume isso. Então eu vou falar de mim, não vou falar da Mayra, né? Vou falar do Eduardo, que tem um projeto Menino Barçanufo há 20 anos trabalhando com as crianças. Há 20 anos, nos domingos onde eu acordo para ir para o projeto, 90% eu falo assim, nossa, mas eu tô tão cansado. Nossa, mas essa cama tá tão boa. E hoje eu não tava com vontade de ir. A minha vontade natural era de ficar na cama. Quando eu chego lá, eu começo o trabalho, muitas vezes é difícil, muitas vezes as crianças estão super agitadas, muitas vezes a gente. Não é todo mundo, gente. Vídeo de internet, é muito bonito porque a gente mostra só a parte boa. Mas tem pessoas que você dá uma cesta básica e fala assim, mas só isso? Mas e a outra coisa, você não vai dar? Ah, mas e para fulano? Por que que ganhou mais de mim do que eu? São esses os professores. Nem toda criancinha que a gente põe no colo está cheirando bem, né? Tem eu estou trazendo questões humanas da caridade. Eu não posso sair daqui e falar, gente, caridade é muito linda, a gente dá uma vontade de fazer, eu acordo e fico super feliz para trabalhar para Jesus, como diz uma amiga minha, gratiluz. Não é assim. É difícil, a gente tem a natureza humana. Mas eu estou trazendo isso porque existe dois tipos de felicidade. Eu vou falar de felicidade porque a gente precisa desse termo, mas não é felicidade. Mas enfim,
Existe a felicidade imediata, que é aquela mentirosa. É a felicidade do happy hour, é a felicidade da bebida, é a felicidade do sexo casual, é a felicidade do descompromisso, é a felicidade de maratonar uma série. Claro, naquele momento tem liberação dopaminérgica, não está aqui para falar difícil, mas se a gente for ver a parte fisiológica, é isso que acontece. Só que do mesmo jeito que é rápido para subir, é rápido para cair. Depois que vai embora, aquilo gera um vazio. Mas tem também a felicidade construída. E, gente, construir a felicidade é sempre trabalhoso. Quem, vamos ser sinceros aqui, pelo amor de Deus, nós estamos entre irmãos. Quem que gosta de ir na academia? Olha, a hora que eu vejo aqueles pesos, me dá uma tristeza. Pegar aquelas coisas, falando, meu Deus do céu. Só que eu preciso, porque eu tenho um nenê que eu preciso carregar para fortalecer minhas costas. Não é fácil, aquela esteira, ficar andando igual um rato de laboratório, naquilo lá, andando. Não é fácil. Não é fácil. A caridade de ir lá doar o seu tempo, de levantar no domingo de manhã, de você sair do conforto da sua casa, de você ir lá, muitas vezes as pessoas não te agradecem, e é o processo. Não é fácil. Mas a alegria, a, a retribuição e a felicidade real vem depois. Quando termina o trabalho, que você fala assim, meu Deus, muito obrigado por o senhor ter me ajudado a sair da cama nesse domingo. Porque o senhor não imagina o quanto eu estava precisando dessas horas aqui. O quanto estava precisando dessas crianças, o quanto estava precisando desse trabalho, e até daquela mulher que foi mal agradecida, ou daquela outra pessoa. Eu precisava daquilo na minha alma. E você sai alimentado, você sai abastecido. E a mesma coisa de uma academia. Depois de um tempo que você chega em casa, fala assim, nossa, foi difícil? Foi, mas eu tô bem, fiz minha parte. Fiz a minha parte. Isso traz uma sensação de felicidade só da gente falar isso, não é? Então, eu quero te encorajar, eu e a Mayra aqui, para você buscar o trabalho da caridade, mas assim, durante o processo, dê um voto de confiança, de que no começo não vai ser fácil, você vai ter vontade de xingar o Eduardo, fala assim, aquele menino lá, aquela menina lá de Brasília, ai, que coisa chata vir aqui ajudar os outros, mas dê um voto de confiança para si mesmo, você vai se encontrar, sabe, Mayra? Eu sempre lembro, irmã, de uma irmãzinha que trabalha aí na cozinha do Inácio Daniel, que, entre aspas, perdeu os 3 filhos. E ela encontrou no trabalho a coragem para continuar. E eu tenho certeza que essa irmã, muitos dos dias, ela falou assim, será que isso está fazendo sentido? Mas eu tenho certeza que em nenhum dos finais dos dias de trabalho, ela falou assim, eu não devia ter vindo. Então, é sobre isso, irmã. E agora eu passo para você encerrar, querida. Praticamente todos os voluntários da Casa da Caridade, eles chegaram lá por intermédio do luto, por intermédio da dor. Eles conheceram o trabalho assim. Então, praticamente todos da cozinha são viúvas, são mães que enterraram seus filhos, são pessoas que acabaram de entregar a pátria espiritual, pai, mãe, marido, tudo isso. Tem pessoas muito sofridas. E o trabalho da caridade é muito sofrido mesmo. Se a gente for fantasiar e maquiar aqui, as pessoas não continuam. Uhum. São trabalhadores que chegam e que param. Porque eles esperam aquele mar de rosas que não é. E eu me lembro que um dia ia ter um ritual na casa. E tinha viúvas recentes. A própria apoiadora, Eduardo, do projeto, que é aquela que coordena os voluntários da cozinha, a Martinha, ela entregou o filho à pátria espiritual depois de um câncer longo, longo e penoso do João. E ela procurava em todos os lugares. Foi quando encontrou a Mayra, recebeu uma carta. Depois disso, ela disse que queria trabalhar, porque ela precisava trabalhar. E eu me lembro que a coisa mais difícil que eu tive que fazer foi no dia da saudade, de manhã, eu percebi que o pessoal, que os voluntários, inclusive da cozinha, estavam muito sofridos. Entravam ali naquele embalo da música, de tudo, né?
As pessoas que estavam ali ficavam muito sofridas. Eu tive que ir na cozinha, ia ter um ritual à noite, e eu tive que ir na cozinha, chamar todos eles e dizer assim: hoje vocês vão guardar a dor de vocês no bolso. Hoje vocês vão esquecer que vocês estão sofrendo. Hoje é dia de consolo. É dia de colocar as pessoas que vão entrar por aquela porta, estranhas à casa da caridade, mas que vêm com o coração sofrido, que vêm hoje para buscar um consolo, um abraço, uma esperança de que a vida continua. Hoje é dia de consolá-las. Hoje a dor de vocês vai se tornar pequena e colocar no bolso. Foi uma coisa muito difícil de eu ter que dizer. E ali eu vi o quanto a caridade, ela é difícil, mas ela é algo que não faz curva. Ela precisa ser feita assim. Existem momentos, no meu juramento, quando eu fiz o juramento da minha mediunidade para o mentor, a consagração da Casa da Caridade, existe uma parte no juramento que diz que eu seja a primeira a consolar e a última a ser consolada. Na última psicografia, é engraçado você falar nisso sobre a caridade real e sobre o trabalho real, porque essa Mayra aqui do barquinho, a Mayra do YouTube, a Mayra do Instagram, essa Mayra de 1 hora, eu amo essa Mayra. Porque essa Mayra vem bem, essa Mayra vem, né? Vem feliz fazer. O problema é a Mayra inteira que fica por trás das câmeras, né? Do dia inteiro do trabalho. E eu fui fazer a psicografia. Chegou no meio da psicografia, eu passei mal. Eu brinquei com o pessoal lá na hora que eu dei um beiço branco. O que é beiço branco? Que a gente fala, né? No Nordeste e tudo é quando você passa mal, da tela azul. E eu terminei a última carta, quando eu levantei a cabeça, deu literalmente tela azul. E eu pensei comigo, eu não posso cair aqui. Porque se eu cair aqui, eu vou causar uma comoção na psicografia que vai perder o intuito da psicografia. Os mentores vão ficar possessos comigo, porque o intuito da psicografia é outra, não é a Mayra, não é Mayra Rocha, não são os voluntários. As pessoas estão esperando ali o consolo. E aí eu levantei, Edu, e aí eu fui andando, eu saí no meio da psicografia e fui andando para buscar um quarto, alguma coisa que eu pudesse cair lá. Essa era a verdade. E aí as pessoas vinham atrás e eu falei, me segura, Gisele, porque agora eu andei para o lado. Aí veio o médico e tal. Mas aí na hora que eu deitei, o médico falou uma palavra bem difícil, não sei o que, Magal, que era o que eu tinha dado, uma coisa assim, que é uma coisa que dá uma sensação de desmaio. E aí ele falou assim, só que você precisa ficar deitado 10 minutos, com as pernas para cima, enfim, tem tudo uma manobra. E o mentor do trabalho já falou na cabeça, falou, quando o palestrante terminar, eu quero você sentada. É a hora da leitura das cartas. Não deu tempo eu deitar direito, eu tive que levantar. O palestrante termina, bem na hora que eu deitei, ele terminou. O pessoal bateu palma, eu levantei, mas eu levantei tonta, sem enxergar, e parti para ler as cartas. Logicamente que com a ajuda da espiritualidade eu consegui ler todas as cartas, eu consegui dar os recados, e eu já tinha feito uma fila de abraço de 700 pessoas na fila do abraço. Então, quando eu entrei dentro do carro que terminou, eu olhei para o Cláudio e falei assim, acabou. Hoje eu consegui, acabou. O meu sentimento maior de felicidade era ter conseguido fazer. Então, nem sempre é fácil, nem sempre é esse conto de fada. A vida de ninguém é. Às vezes você pensa na sua vida como algo único. É único para você. Mas quando você pensa no luto, você esquece uma legião de enlutados, um exército de enlutados que nós temos no mundo inteiro. Porque a morte, como a gente chama, o desencarne, é um processo natural que nós tornamos ela terrível. A gente sabe o que vai acontecer. Eu duvido que você, até criancinha, quando ela começa a aprender a falar, quando ela começa a entender, ela entende que existe morte, porque você começa a dizer para ela: o vovô virou um anjo, tá no céu. A titia virou uma estrelinha. Ela aprende sobre a questão da morte muito cedo também. Mas nós queremos maquiar que isso existe. Então nós trazemos para nós só o peso disso, o peso do que a gente passou, que está passando, mas que a gente sabia que ia passar. Então, ou você torna o processo feliz, ou você não consegue fazer nada. A caridade, assim como um tudo,
não é 100% de felicidade. Nunca será, porque faz parte do nosso resgate. Agora, nunca, nunca me imaginei não fazer. Não me sinto completa, essa é a verdade. Hoje eu fui no nutricionista porque você falando em academia, a minha alimentação é muito ruim. E é adiantável vir a público porque a Mayra do Instagram tem a obrigação de dizer o quê? Falar coisas saudáveis, que era para, né? É lógico, nós que somos públicos, nós temos uma obrigação de trazer bons exemplos. Mas eu posso mentir para o Edu, eu posso mentir para essas 1.000 pessoas que estão nos assistindo. Mas não posso mentir para mim que eu gosto de torresmo. Não posso mentir para mim, entendeu? Que... Aí hoje ele perguntou, mas e a salada? Aí eu, não, porque isso e aquilo, não, é porque eu só gosto de tomate, pepino e alface, é só isso mesmo. E não é nem que eu gosto, é que. Então, assim, mas aí é um processo que você tem que gostar, tem que aprender a gostar, porque senão você não consegue comer essa salada. Entenda que você precisa passar pelo processo e você vai ser feliz durante ele. E aí, falando em processo, você sabe que eu sempre tenho que dar algum recadinho, né? Porque se eu saio daqui sem pelo menos falar, isso causa um negócio que eu nem durmo. É verdade. Tá bom? Acontece de eu nem dormir. Eu tô com o Pedro Rodolfo, Bianchini, das Marias. Ele viu o que vocês fizeram, a homenagem que vocês fizeram há pouco tempo. E está muito feliz. O Pedro é um menino muito feliz. O Pedro é um menino, assim, é fácil conversar com o Pedro sobre a vida dele. A vida dele era uma vida muito simples, né? Era uma vida de um menino que viveu mesmo. Hoje, falando de felicidade, e quando ele chegou aqui, de fato, pelo que eu já conheço do Pedro, Pedro viveu a felicidade dos pequenos detalhes. O Felipe também, que eu já falei numa outra live o nome, também. Parece que é um menino que gostava muito de cavalo, gostava muito da vida assim. Eu acredito que ele mexia até com vaquejada, pela música, pelo que. E eu conheço um pouco, né, do Nordeste, assim, eu conheço um pouco disso. Mas vivia a felicidade das pequenas coisas. A Tonton vivia a felicidade de ter uma chupeta de ouro, que não era de ouro. Era simplesmente porque a mãe banhou a chupeta. Banhou a chupeta com alguma tinta e ela na crença dela pequenininha, ela se achava a princesa, porque ela era a única que tinha chupeta de ouro. Ela não entendia de valores, gente, entenda. A Tonton não entende de valores. A Tonton sabia que era algo diferente que estava vivendo. Então, assim, hoje eu estou com eles. Hoje eu estou com a dona Marília, que procura a Carolina, que procura o Gustavo, uma senhora que viveu no Rio Grande do Norte, uma senhora que viveu também no interior, e criou os filhos com muita luta. Estou também com o Joedes, que eu conheci há pouco tempo, que acabou de desencarnar há pouco tempo também. Há poucos dias Joedes desencarnou. Mas um homem muito dedicado à sociedade, muito dedicado também a lutar. Cada um luta do jeito que pode. Às vezes eu luto com a caridade e as pessoas podem achar que não existe a luta dentro também, por exemplo, da política. Mas existe a luta dentro da política também. E ele foi um político. O que quebra muito, né? O que quebra muito, às vezes, a nossa visão aqui da Terra. Existem pessoas boas em todas as áreas e graças a Deus, né? Então, eu conheci Joedes, eu não conhecia antes, não era alguém que eu conhecia, mas desencarnou há pouco tempo. Gostava de cavalo, de berrante. E esses meninos, por algum motivo, toda vez que eu vou passar um recado em qualquer lugar que eu esteja, não é coincidência, não é acaso. É a espiritualidade junta as pessoas que têm o mesmo gosto. Hoje girou muito em torno de cavalo, girou muito em torno de muitas coisas. Então, talvez porque fiz uma entrevista também de uma menininha que no futuro, o Edu vai saber quem é, mas que no futuro eu também passarei o recado dela, porque vou ter a autorização. Estou conversando com ela, conhecendo ela, entendendo o que ela quer dizer, para passar melhor, porque o recado certo é aquele que é passado no momento correto. Mas foi por conta dela que eu conheci tanta gente de cavalo. E ela também. E ela também que amava também. Então, estou conhecendo ela, conheci hoje, aliás, e vou continuar minha conversa com ela e logo, logo eu sei que terão notícias dela. Uma menina muito doce, inclusive. Então é isso, Edu. Não quero tomar mais tempo.
Só tenho a agradecer. E hoje foi muito prazeroso falar de felicidade. Você vê que a gente começa com um tema, quando eu digo que é o nosso Evangelho no Lar, é verdade, porque a gente começa com um tema e a gente aprofunda ele e vai por tantas áreas, né? Para no final a gente entender hoje aqui uma conclusão muito óbvia, é que a gente precisa ser feliz a todo tempo, conseguir diferenciar o que é ser feliz materialmente e ser feliz espiritualmente, porque o que vai ficar é o espiritual. E também entender que a felicidade ela não tem a beleza plena, ela não tem a obrigação nem de ser bela sempre, mas ela é bela nos olhos que conseguem ver. Então a caridade não é 100% feliz, mas ela te faz feliz todo dia um pouquinho. E esse é o processo. E você também me fez muito feliz me convidando para esse projeto com você. Muito obrigada, Du. Obrigado, irmã. Obrigado. É sempre. Acho que esse encontro é viver a felicidade a cada minuto. É uma comunhão de alma. Nem parece que a gente está com tanta gente aqui. Mas eu acho que nunca é sobre a quantidade, né? É sobre a verdade que a gente traz. Se tivesse uma pessoa assistindo, acho que não mudaria nada, né? É verdade. Então eu espero que vocês também terminem essa live aqui, você que assistir depois também, com esse mesmo sentimento, sabe? De pertencimento, de se sentir abraçado, de se sentir olhado, de olhar para a tua felicidade de uma forma diferente, né? E de se ver como um responsável por ela. Então, eu gostaria de terminar o nosso encontro de hoje agradecendo cada um que nos permitiu adentrar no seu lar com muita humildade, com muito carinho e terminar com uma canção, né? Pedindo que a gente possa, nesse instante, mentalizar a nossa vida, mentalizar os nossos processos, as etapas do caminho como necessárias, tal qual um livro, onde em cada parte deste livro há um aprendizado a ser tirado. Tenha paciência, meu irmão, minha irmã. Cada capítulo tem uma lição. E assim que tivermos a sabedoria, a resignação e a adequada compreensão do que esse capítulo tem e teve a me ensinar, eu poderei virar a página e iniciar um novo capítulo. Muitos torcem por isso. Faça a tua parte para que isso também aconteça, mas por mais difícil esteja esse capítulo da tua vida, não se esquece. A felicidade pode estar pelo menos numa linha dele. Então que Jesus esteja contigo, te ajudando a despertar olhos de amor, para que teu corpo também seja luz. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue tua vida, teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, eu estarei contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus está aí nesse momento. Um beijo para todos vocês. Beijo, Mayra. Deus Beijo, abençoe, Edinho. Eu irmã. quero agradecer aí a mãezinha que falou que o filho acariciou a tela para fazer um carinho em mim. Muito obrigada. Nós recebemos todo esse amor de vocês sempre. Não importa se é à distância. E às vezes a gente está tão acostumado a cobrar e a cobrar que a gente esquece de agradecer, a gente esquece de dar carinho e vocês nos dão. Vocês nos dão força para continuar os nossos trabalhos. Meu, do Edu, de todos os médicos e trabalhadores. Então, muito obrigada. A gente recebe todo esse carinho de vocês. Um beijão e até mês que vem, na primeira terça-feira. Um beijo, gente. Deus ilumine sempre o caminho de vocês. Tchau, Mayra. Com Tchau, Deus, irmã. Edu.